vídeo eu já quero para você. Hoje não tem nicho cristão, hoje não tem como empreender, como você crescer, como nós vamos falar. Simplesmente sobre três coisas, sobre coragem, renúncia e legado. Eu estou muito acostumada, às vezes, a ver meus vídeos, eu sempre fazendo grandes ideias, mas hoje eu fiquei inspirada em falar para vocês como é importante a gente pensar no nosso futuro, justamente nesse vídeo que eu quero falar hoje com vocês. E eu quero falar, gente, sobre um jovem que renunciou ao seu legado. E eu quero falar assim, até onde você estaria disposto a ir por amor a Jesus? Você abriria a mão de riquezas, de status, até mesmo da segurança da sua vida, só para cumprir o chamado de Deus? Eu já quero dizer para você que esse jovem fez isso. Eu quero contar a história de um jovem britânico chamado Buxton, né? Tem um sobrenome que deixou tudo para levar o evangelho ao Japão. E como essa atitude ainda inspira a nossa geração até o dia de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é claro, né, gente? E já compartilha essa mensagem com mais pessoas que precisam ouvir isso ainda hoje. Eu creio que isso vai incendiar o seu coração. Vou fazer um breve resumo para você entender como que funcionou o plano de fundo. Para você entender o cenário, mais ou menos. No início do século XX, mais ou menos, um jovem britânico chamado Boxer Farrell era herdeiro de uma das maiores fortunas da época, sabe, daquele tempo? Ele tinha tudo, gente. Ele tinha prestígio, ele tinha dinheiro, ele tinha uma vida confortável garantida. O ponto da virada foi, mas Buxton ouviu o chamado de Deus e decidiu renunciar a essa herança para se tornar missionário no Japão. Agora pensa, no Japão. Ele não foi com uma grande estrutura, com fama, nem mesmo com o dinheiro que ele tinha, mas ele foi com o coração queimando. A cena marcante aconteceu em Tóquio. Centenas de pessoas ouviam ali pregar ele, enquanto o intérprete japonês traduzia cada palavra que aquele jovem falava. Ele não falava a língua nativa, mas ele falava o idioma universal do amor de Cristo, que é o que nós falamos. E eu quero trazer uma aplicação espiritual para isso, para que vocês possam compreender o que eu quero trazer. Mais ou menos assim, a reflexão. O que essa história mostra para mim e para você? Que não importa a sua idade, seus recursos ou sua posição social. O que importa mesmo é a sua disposição em obedecer o ID do Senhor. E qual a ligação que isso tem com a palavra? Lucas 19, 20 e 23, mais ou menos, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pensa em algo importante. Foi exatamente o que aconteceu com Buxton. Aconteceu e ele seguiu. Ele poderia ter escolhido viver para si mesmo, mas ele decidiu viver para algo eterno. E esse é o convite de Deus para mim e para você nessa tarde. O que eu quero dizer assim, qual a ligação com relação aos dias de hoje? Nós precisamos compreender o seguinte, vários livros, né? Essa história, ela não é contada como um passado distante. Ela é uma convocação para mim e para você. E mostra que o mesmo Deus que levantou Buxton naquela geração quer levantar jovens, mulheres e homens determinados para impactar as gerações. E eu quero já trazer uma frase. Assim como Buxton respondeu ao chamado, Deus está procurando corações dispostos para ouvir e você talvez seja o próximo. Então vamos lá. Qual o desafio que eu quero trazer para você com essa explicação sobre esse jovem? Eu quero perguntar para você o seguinte: o que você está disposto a deixar para trás para viver os sonhos de Deus? Responde aqui nos comentários. Talvez não seja uma herança milionária, mas pode ser o medo, a insegurança, ou até mesmo uma zona de conforto que está te impedindo de viver o extraordinário E o de que eu Deus. quero dizer para você, né? Não espere ter tudo resolvido. Não espere o momento certo, até porque não existe. O tempo é hoje, é agora. Deus usa aqueles que dizem sim, mesmo diante das suas limitações. É isso que eu quero dizer para você. E o que eu quero finalizar esse livro, essa história para você, que a história de Buxton é um lembrete poderoso de que uma vida entregue a Cristo nunca é desperdiçada, gente. Que o seu coração também queime por esse chamado, porque tudo isso é o que nós precisamos. Se essa mensagem já falou com você, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser desafiado a viver além da sua zona de conforto. Porque assim, vamos juntos, gente, ser uma geração que responde ao chamado de Deus e não cruzar os braços. Como está escrito em Isaías 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um dos maiores versículos que eu já vi e que, de fato, queimam o nosso coração, porque nós precisamos compreender a magnitude do que cada um pode fazer. Eu sozinho, eu não posso fazer nada.
Até porque tem aquela questão, né? Tem muitas pessoas que já estão lá na frente, já são, tem várias mil, não sei quantas mil visualizações, mas quando eu foquei, né, em fazer esse canal, foi justamente para proclamação do Evangelho, foi para mostrar a minha vida, a minha experiência com Deus, o que eu vivi com Deus e que eu tenho certeza que muitas pessoas querem viver, estão vivendo ou pretendem viver essa experiência. Talvez esse vídeo não vai fazer um impacto, né, daqui a 1 hora, 2 horas, até anos, 2 anos, 3 anos, mas possa ser que nas próximas gerações, porque eu vi, né, tem tantos vídeos aqui no canal de outros YouTubers, né, que muitas das vezes não estão nem mais entre nós, mas que causam um impacto profundo, igual, por exemplo, o Billy Graham, né? Igual, por exemplo, muitos pregadores que já não estão, né, como eu acabei de falar, mas as mensagens ainda continuam viva e eficaz. Assim como a palavra de Deus fala, né, em Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é capaz de dividir alma, espírito e até mesmo medulas. Quando a palavra de Deus ela entra, ela funde, ela transforma, né? Ela, algo que você não conseguia, você tentava até viver, hoje você vive de uma forma totalmente diferente. Então, você já ouviu a mensagem? Eu sempre faço sempre aquele convite, né? Está na hora de você também, né, sair da sua zona de conforto e viver o extraordinário de Deus. Quero dizer para você que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente.